Saudação pessoal, professor George. O tema da nossa aula de hoje é a segunda lei de Newton, a lei da dinâmica. O que é essa lei de Newton? Essa lei de Newton nada mais é do que a lei que vai falar sobre a força resultante e sobre a força peso. O que é a força resultante? A força resultante de um corpo é o produto da massa desse corpo pela sua aceleração. Então, força resultante, massa vezes aceleração. Essa massa ela tem que estar sempre em quilograma. E essa aceleração ela tem que estar em metros por segundo ao quadrado. Professor, se essa massa não tiver em quilograma, vocês precisam transformar. Então, sempre que vocês forem trabalhar algo relacionado à segunda lei de Newton, a massa tem que estar sempre em quilograma. Então, a força resultante de um corpo é um produto da massa pela aceleração. Então, vamos pensar comigo aqui. Temos um caminhão e temos um carro. Se esses dois corpos vão com a mesma aceleração e se chocam contra a mesma parede, quem tem a massa maior é o caminhão. Então, quem vai atingir com a força maior a parede? O caminhão. Porém, se a aceleração dos dois forem diferentes, tipo a aceleração do carro for maior do que a do caminhão, pode ocorrer uma diferença na força. Para isso, a gente precisa calcular, que a gente vai já ver um exemplo de como isso acontece. Além da força, a gente trabalha a força-peso também de um corpo. Lembrando que peso e massa são coisas totalmente diferentes. A massa de um corpo é a matéria que eu consigo pegar. E o peso de um corpo é a força desse corpo. É a força de atração da Terra sobre esse corpo. É a força de atração da Lua sobre esse corpo. Então, força-peso é o produto da massa pela gravidade. Vamos pensar comigo. A gravidade na Terra, a gente vai utilizar aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Lá na Lua, 1,6 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a força da gravidade na Terra é bem maior do que na Lua. Por quê, professor? Porque a força da gravidade está relacionada ao centro da Terra. Quanto mais próximo eu estou da Terra, maior vai ser essa força da gravidade. Quanto mais distante eu estou da Terra, menor vai ser essa força da gravidade. Então, Joãozinho, pega um exemplo aqui de Joãozinho, ele tem uma massa. E a massa dele na Terra e a massa dele na Lua é a mesma, porque Joãozinho é a mesma pessoa. O que vai mudar em Joãozinho é o peso. A força-peso de Joãozinho na Terra é maior do que a força-peso de Joãozinho na Lua. Por isso que Joãozinho consegue caminhar sobre a Terra. Por isso que os corpos estão sobre a Terra. Por isso que você consegue ficar na Terra. Lá na Lua, a tendência é que essa força-peso ela seja menor. Então, o que vai acontecer com esse corpo? A tendência é que ele não consiga ficar andando na Lua, então ele fica em órbita. Então, à medida que eu vou subindo no espaço, pegando altitude, a força da gravidade vai diminuindo. A tendência é que o corpo ele fique em órbita. Ele não consiga fixar em um ponto fixo, sei lá, na Lua, sei lá, numa nave espacial. E assim vai. Então, segunda lei de Newton fala sobre isso. Fala sobre a força e fala sobre a força-peso. Força resultante e força-peso. Ah, professor, o que é essa força resultante? Vamos trabalhar com exemplos? Então, vamos lá. Segunda lei de Newton, exemplo, força resultante. Então, se temos um ônibus e temos um carrinho pequeno. Temos esses dois caras aí. Vou colocar aqui a frente do ônibus, farol do ônibus, certo? E o farol do carro. Se esse ônibus ele tem massa de 3.000 quilogramas e esse carro ele tem massa de 800 quilogramas, então o que vai diferenciar aí nesses dois meios de transporte? A massa deles. Se eu digo que ambos vão com a mesma aceleração, vou colocar aqui uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, e ambos se chocam contra esse mesmo morro aqui, essa mesma parede, esse mesmo muro, quem é que vai atingir com a força restante maior? Se a aceleração é a mesma, quem vai atingir com a força restante maior é quem tem a massa maior. Isso é claro que vai acontecer.
Então, a força resultante do ônibus vai ser a massa dele, que é 3.000, vezes a aceleração dele, que é 2. E a força resultante do carro vai ser a massa dele, que é 800, vezes a aceleração, que é 2. Então, aqui a gente tem 2 vezes 3, 6, 3 zerinhos, 6.000 newtons. E aqui a gente tem 2 vezes 8, 16, 2 zerinhos, 1.600 newtons. Ou seja, quem vai atingir com a força maior? O ônibus. Porém, se essa aceleração fosse diferente, poderia ocorrer a situação do carro atingir com uma força maior, ter uma força resultante maior. Então, isso é a força resultante. Professor, se a questão não der aceleração, der a velocidade. A aceleração é velocidade sobre o tempo. Não deu, só é calcular. Lembrando que a aceleração é velocidade sobre o tempo. Falando um pouquinho sobre a força-peso. Então, vamos lá. Uma pessoa que tenha massa de 100 kg, na Terra, ela vai ter uma força-peso. Qual vai ser a força-peso dela? A massa dela vezes a gravidade, que a gente pediu para usar 10. E na Lua, também vai ter uma força-peso. Qual vai ser a força-peso dela na Lua? A massa dela, que é a mesma, vezes a gravidade, que é 1,6. Então, a força-peso dela na Lua vai ser 10 vezes 100, que é 1.000. 1.000 o quê? Newtons. E a força-peso dela, na Terra, na Lua vai ser 1,6 vezes 100, que vai dar 160 newton. Então, em qual lugar a força-peso dessa pessoa vai ser maior? Na Terra, porque a gravidade na Terra é maior do que a Lua. Então, massa é diferente de peso. Massa é a matéria que eu consigo pegar. A massa do corpo em qualquer lugar do espaço não muda. Quem é que vai mudar? Vai ser a força-peso.